Olá pessoal, meu nome é Camila Cavalcante e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as minhas leituras realizadas no mês de dezembro e janeiro e as minhas pretensões literárias agora para o mês de fevereiro e talvez para março, né? Vai depender aí do meu ritmo de leitura. Bom pessoal, mas antes de eu começar, já vou pedir para você, por favor, vou implorar, por favor, curta esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal, né, se você tiver interesse, ativa o sininho, enfim, pessoal, me ajuda para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante e que o YouTube, né, entregue aí de uma forma gratuita para mais pessoas e assim eu consiga crescer o meu canal. Pode me ajudar? Então, por favor, me ajuda. E o último recado importante é que todos os livros, tá bom, que eu vou falar aqui, o link deles estão no box de informações. Então, caso você queira adquirir os livros físicos, tanto também, né, pelo Kindle Unlimited, tá aqui no box de informações. Então, compra pelo meu link, que aí me ajuda e não acrescenta em nada no valor final da sua compra, belezinha? Então, sem mais delongas, né, bora começar aqui. Pessoal, nesses meses eu fiz leituras bem bacanas mesmo. Não li tanto quanto eu queria, né? Então a quantidade de livros, né, que eu vou mostrar aqui, eu li em 2 meses, mas eu facilmente poderia ler em um mês só, né? Porque assim, os livros foram bem legais, assim, então a leitura foi bem fluida, realmente porque minha vida assim tá bem agitada, eu não consegui dar tanta atenção para minhas leituras. Mas eu quero começar aqui, ó, pelo Entendendo Algoritmo. Esse livro aqui é o queridinho, então sempre que eu mostro ele em algum vlog, sempre que ele aparece aqui em algum momento, todo mundo fica bem assim, nossa, Cami, e aí, esse livro é bom e tal, tu já leu? Esse livro aqui, pessoal, eu só li 3 capítulos, que foi sobre teoria dos grafos, porque eu estava presa, né, em uma matéria da minha faculdade. Eu estou no 8º período, tá, de ciência da computação, e na unidade 7, né, no semestre 7, eu estava presa em teoria dos grafos, porque fiz a prova, 2 provas não passei. E a terceira prova, né, que era a prova de recuperação, eu disse, não, gente, eu preciso estudar. Porque, na verdade, eu estava fazendo a prova sem estudar. Aí, como esse assunto de teoria dos grafos é chata, aí eu vi que nesse livro aqui, que é um livro, um guia ilustrado para programadores e outros curiosos, como algo ilustrado, como a intenção desse livro é ter uma linguagem mais cotidiana, né, uma linguagem assim mais simples, eu disse, bom, esse livro aqui de alguma forma ele vai me ajudar. E de fato, pessoal, só de eu ter lido, né, esses 3 capítulos e assistir, claro, né, as aulas da faculdade, me ajudou muito e eu consegui tirar o meu tão sonhado 7. Então, por isso, eu super recomendo a leitura desse livro aqui. É um livro sobre, como o nome já diz, algoritmo, porém, ele é escrito e ele dá exemplos muito didáticos, muito simples mesmo. Até a linguagem é muito fácil de você poder compreender, essa é a intenção do livro. Então, se você está esperando um livro mais profundo, que entre mais em detalhes, né, assim, aquele livro bem técnico, esse aqui não é para você, tá bom? Realmente é uma linguagem bem simples, é uma linguagem fácil, que a intenção desse livro é que até programadores e outros curiosos entendam sobre algoritmos. E como algoritmo não é um assunto muito trivial, esse livro aqui, ele atende bastante a necessidade, né, de quem quer aprender sobre algoritmo, tá bom? E esse livro aqui é um livro que eu pretendo ler no Clube do Livro aí, que em breve terão mais detalhes. Não vou dar spoilers. Bom, o segundo livro, que também foi um livro técnico, ó, Aprendendo TypeScript. Esse livro aqui, pessoal, eu amei. Amei. Eu atualmente estou trabalhando com essa linguagem, né, com TypeScript e com JavaScript, né, com Node, para ser mais específica, né, porque eu sou uma desenvolvedora back-end que mexe ali um pouquinho no front-end, muito pouco, mas o TypeScript, né, agora está tomando aí o lugar, né, de sistemas que trabalham com a linguagem JavaScript. E não é diferente aqui na empresa que eu trabalho. Então, como eu venho do mundo Java, venho do mundo Kotlin e tal, eu precisava me reciclar, né? Eu precisava voltar a estudar um pouquinho, né, sobre JavaScript. E esse livro aqui, pessoal, ó, até fiz várias marcações nele. Esse livro aqui me ajudou muito a lembrar e fazer aí uma reciclagem sobre TypeScript, assim, na minha mente, né? Ele é um livro, pessoal, que você tem que ter o pré-requisito, tem que cumprir, né, esse pré-requisito de saber JavaScript. Se você não tem nenhuma base sobre JavaScript, esse livro aqui, ele vai ficar muito difícil, muito custoso, e você não vai conseguir acompanhar ele realmente de forma
fluida. Tanto é que aqui nas primeiras páginas, né, que eu acho que chama, que esse livro aqui, tá? Todos esses livros aqui dessa editora da Novatec, né, na verdade da Orelli, não sei falar esse nome aqui, ele é bem didático também, não tão didático quanto Entendendo Algoritmos, que Entendendo Algoritmos realmente, para ser bem simples assim, a leitura bem, na verdade até um pouco raso, né, no conteúdo, para iniciantes. Esse Aprendendo TypeScript aqui não, ele vai realmente a fundo na linguagem mesmo, com a linguagem fácil, e no comecinho ele tem aí essas instruções, né, para você ler. O pré-requisito, você precisa saber JavaScript, não precisa saber de tudo, mas você precisa sim saber também um pouco de orientação a objeto, não precisa ser expert em orientação a objeto, mas como o TypeScript, ele é uma linguagem, né, que traz bastante tipagem, né, que é type safe, na verdade, né, do JavaScript, então precisa aí saber o que é um objeto, etc e tal, e trabalhar com classes, interfaces, enfim, coisas aí de linguagem de programação que eu não vou entrar aqui porque pode ser que tenha alguém que não é da área e não vai entender muito o que eu falar. Mas esse pessoal, então, super recomendo aqui esse livro. Para mim, que estou migrando, né, na verdade, de linguagem de programação agora, trabalho muito menos com Java do que antes, esse livro aqui me ajudou muito a entender os conceitos e o objetivo mesmo e como utilizar essa ferramenta tão valiosa que é o TypeScript, beleza? Super recomendo. Bom, terceiro livro que eu li foi Uma Mulher na Escuridão. Agora acabou, tá? Acabou os livros técnicos, foram só esses dois, mais ou menos, né? Que eu tô lendo outro aqui que já comecei. Depois eu mostro pra vocês, né? Na parte do TBR, que também é muito bom, tá? Outro livro técnico, mas vamos agora falar dos livros não técnicos. Uma Mulher na Escuridão. Esse livro aqui é do autor Charlie Donlia, o mesmo autor do livro A Garota do Lago. Esse livro aqui é um livro sobre um thriller psicológico, onde ele fala sobre algumas mulheres, né? O que eu acho muito interessante desse autor, Charlie Donlia, eu olhei, né, que ele tem ali um padrão, né, onde os livros dele todos os livros dele, né, são escritos, giram em torno do universo feminino. Então, as personagens principais ali são mulheres, então é bem legal. E não foge, né, esse livro aqui, né, Uma Mulher na Escuridão, conta a história, na verdade, a história central, assim, de duas mulheres. E para contextualizar, né, o livro ele fala em dois tempos. É no tempo passado, que é no ano de 1979, e no tempo presente, que é no ano de 2019. Aí, quando ele está falando do ano de 1979, a personagem principal desse tempo é a Angela Mitchell. E quando ele fala de 2019, é da personagem Rory. Não sei se estou falando o nome dela correto, tá? É R-O-R-Y, Rory. Então, tem essas duas mulheres ali nesses dois tempos. E em um dado momento, em um certo momento aqui do livro, o tempo vai se aproximando, tal, as histórias vão se encaixando e essas mulheres de tempos diferentes, elas em algum momento elas têm algo em comum, tá? Isso aí você vai ver aqui, logicamente, no decorrer quando você começar aqui a ler o livro. Mas bora lá, tá? Vamos contar aqui a história. O que acontece? Essa Rory, falando logo do tempo presente, né? Essa Rory, ela é uma advogada de formação, mas não praticante, né? Ela não está trabalhando na profissão, mas também ela é uma investigadora, que ela trabalha ali para a polícia, ajudando a resolver casos difíceis, né? Então, Rory, ela é pelo que deu para entender aqui no livro, ela é uma mulher superdotada de inteligência, né? Então, ela tem uma inteligência fora do comum, né? Então, ela consegue descobrir e deduzir coisas, né, que outras pessoas não conseguem. Então, ela tem ali um dom, né? Ela tem ali uma super inteligência mesmo, tá bom? Porém, Rory, ela tem alguns problemas comportamentais. Ela é uma pessoa muito fechada, ela é uma mulher muito difícil. E na infância dela, ela tinha, assim, alguns problemas, assim, para socializar, sabe? Ela tinha alguns pesadelos. Enfim, tem alguns probleminhas, tá? Ela é meio problemática, podemos assim dizer. Aí, beleza. O que acontece com Rory? O pai dela morre logo no comecinho. E o pai dela é advogado. E o pai dela está defendendo o caso, né? Assim que o pai dela morre, está defendendo o caso de um cara que foi preso lá em 1979. Quando Rory vai lá ver, né, o que é que o pai dela estava em andamento para poder resolver o caso e fechar, né, o escritório de advocacia, né? Porque ela não quer seguir, mas ela precisa o quê? Entregar os casos que o pai dela estava, né? Aí tem o caso desse cara, que esse serial killer, né, ele já estava para ser solto,
né? Então, assim, só precisava só de algumas audiências para acertar ali alguns detalhes, mas já estava já para ser solto. Até porque fazia mais ou menos, então façam aí os cálculos, uns 40 anos que ele estava preso, né? Então já estava na hora de ser solto, né? Liberdade condicional, sei lá como é que diz isso lá nos Estados Unidos. Aí, beleza. Só que ela fica, oxente, por que que meu pai defende há 40 anos, assim, né? Há 40 anos um cara tão cruel desse, com um crime tão, né? E esse cara, esse serial killer, ele não foi preso por matar essas mulheres, esse serial killer. A acusação dele é outra, que você vai descobrir aí no decorrer quando você estiver lendo o livro, beleza? Aí, então tá bom. Tanto é que o nome dele, o nome que é dado a ele é o ladrão, tá? No começo você não entende quem é a pessoa, mas claro que no decorrer da leitura você vai entender quem é esse cara. Mas beleza, peraí. Aí eu contei a história de Rory. Ela é uma investigadora que tem uns problemas assim, meio de socialização e tal. Ela tem um namorado e tal. E ela tá ali tentando entender e liberar logo esse cara para ser solto e ela ficar logo livre disso. Em contrapartida, né, lá no ano de 1979, temos a história de Angela Mitchell. Angela, ela é uma mulher também problemática, tá? Ela foi diagnosticada com esquizofrenia, porém ela não tem esquizofrenia, tá? O problema dela é autismo. O que acontece? Como é muito antigo, né? Esse caso era de 1979, ainda não tinha esse diagnóstico bem feito, né? Dessas, sei lá, dessas coisas mentais, assim. Autismo talvez não existia, não era tão difundido lá naquela época. Aí ela foi diagnosticada erroneamente, né, como esquizofrenia. Ela foi internada algumas vezes, né? Então ela ficou até os 18 anos internada numa clínica mesmo, né, para poder ali se organizar das ideias, tomando alguns medicamentos assim que faziam mal a ela. Então, enfim, a história de Angela é um pouco triste, sabe? Né, nesse ponto. Só que Angela, nesse ano, né, de 1979, né, viu, né, que estava acontecendo esses crimes, que o cara era um serial killer, que estava matando mulheres, tá? O cara só mata mulheres, matando mulheres, fazendo acontecendo ali, né, no estado onde ela morava. E ela começou a ter uma obsessão em resolver o caso. Então ela começa a assistir jornal, televisão, perdão, assistir televisão, ler jornal e tudo, e começava a fazer pistas, a fazer recorte de jornais, colar, fazer montagem, para descobrir quem era esse cara que estava fazendo essas atrocidades aí. Só que ela era uma mulher muito paranoica, meio doidinha na cabeça, assim, paranoica, obsessiva, e ela tinha um problema de automutilação. Então ela puxava os cabelos, pelos da sobrancelha, arrancava a unha, se mutilava. Então, ela era uma mulher bastante problemática, mas ela era casada, tá, com um cara que até em um certo ponto apoiava ela, ajudava ela bastante. E também ela tinha uma amiga, que essa amiga era uma amiga em comum entre ela e o marido, vocês vão entender aí no decorrer do livro. Beleza. Só que chega um certo tempo, né, que essa obsessão de Angela também vai passando dos limites e tal, e vai acontecendo aí algumas coisas que eu não posso contar, tá bom? Agora a amiga dela, que eu esqueci agora o nome da amiga dela, não lembro. A amiga dela apoia ela e tudo, mas assim, todo mundo tá vendo que ela tá meio birutinha da cabeça e começa a ficar paranoica, começa a ficar com meio que fobia, fica com síndrome do pânico, enfim, fala muitas coisas, tá bom? Enfim, vou parar de contar um pouco da história, porque senão eu vou acabar contando como é que a Angela conhece em algum momento, em um certo nível, Rory, como essa história se encontra, né? Então, a intenção do livro é essa, tá? De você poder juntar ali as pecinhas, até porque esse livro ele é um thriller psicológico, né? Então você vai ali construindo visões na sua mente, você vai construindo soluções e depois aí você vai ver se você acertou, tá? É um livro, pessoal, que eu gostei bastante, porque fala, né, sobre a mente humana, em especial das mulheres, né, como eu disse, né, Charlie Donlea adora falar sobre mulheres, então ele fala sobre esses problemas mentais, né, ali, ele fala sobre a parte do serial killer e tal, então é muito bom esse livro. Pra falar a verdade pra vocês, eu não gostei tanto quanto A Garota do Lago, por incrível que pareça, né, A Garota do Lago eu gostei mais, mas eu acho que sabe por quê? Porque eu não li esse livro em sequência. Eu li esse livro parando um pouco, né? Porque foi um momento que eu estava um pouco conturbada, assim, eu estava um pouco ocupada na minha vida. E eu acabei que não li ele todo. Eu parei e depois eu continuei a ler. Então, eu meio que não gerei uma conexão com o livro. Então, eu acho que, sei lá, se eu fosse dar uma nota, eu daria 3,5 de 5.
mas eu acho que é mais por culpa minha mesmo, tá? Mas o livro é muito bom, gente, eu recomendo. Uma leitura fluida, assim, a escrita de Charles Donnelly é muito boa. Mas é isso. Próximo livro, Upgrade. É isso aí, Upgrade, um livrinho do meu autor favorito, Blake Crouch. A decepção dessas minhas leituras aqui que você vai entender. Por quê? Gente, Blake Crouch, para mim, ele é um ícone, né? Porque ele escreveu o meu livro favorito de sci-fi, né? Um livro de ficção científica, que é Matéria Escura. Eu amo Matéria Escura, eu amo Recursão, que são livros desse autor, super recomendo. Vou até deixar aqui o link para vocês comprarem, caso vocês queiram. Livros maravilhosos. E Upgrade, eu fui muito com essa sede. Ai, vai ser aquele livro massa, vai ser aquele livro que fala sobre mente, volta no tempo, enfim. Mas não é nada disso. Eu já sabia já que ele falava, que eu tomei alguns spoilerzinhos dele, que ele falava mais sobre genética, né? Mas mesmo assim eu pensei, beleza, é sobre genética, mas ele vai colocar alguma coisinha assim. Porque, né, eu pensei que era o tipo de escrita dele. Mas não, gente, esse livro aqui, Upgrade, foi uma decepção e eu vou contar a vocês por quê. E olha como isso fosse, viu? Porque eu sou do tipo que eu sou parcial. Eu não sou imparcial, eu sou totalmente parcial. Como falou que era Blake Crouch, eu disse, vai ser bom sim, vai ser bom sim, vai ser bom sim. E enfim, e é isso. Bora lá. A história conta sobre genética, como eu falei pra vocês, né? Então, o personagem principal é o Logan. E esse Logan, ele é cientista, beleza? Não só ele, como também a mãe dele é cientista. E Logan, assim, no início, né, do livro, ele trabalha para uma inteligência especial assim da polícia, onde ele combate crimes genéticos. Vou explicar para vocês assim, para ser um pouco melhor. No tempo em que está se ocorrendo aqui a história desse livro, as mutações genéticas estão muito comuns. Então, as pessoas estão manipulando animais, manipulando plantas, manipulando vírus, bactérias, entendeu? Assim, a torta direita. Estão fazendo o que querem, tá bom? Então, por isso, existe um grupo aí de inteligência da polícia que está combatendo esse tipo de crime e Logan faz parte aí desse núcleo aí policial. Mas por que Logan faz parte disso? A mãe de Logan era uma das cientistas mais tops, mais hypadas aí da época em relação a mutações genéticas. Tanto é que a mãe dele, eu não lembro o nome dela, sei que é alguma coisa Ramsey, o nome da mãe dele. Não lembro mais. Mas enfim, aí a mãe dele foi e criou uma mutação genética para um tipo de cultivo de alimentação mesmo lá da China. Eu só não lembro qual foi o tipo de cultivo que ela fez essa manipulação para combater ali um tipo de praga e tal. Só que deu errado essa manipulação. O que aconteceu? Milhares de pessoas morreram de fome por conta dessa manipulação que ela fez na planta lá no tipo de cultivo. Dito isso, Logan, como trabalhava com ela, foi preso, passou um tempinho no Chilindró, e a mãe dele, por algum motivo, depois vocês vão ler aqui e vão entender, morreu. Beleza. Aí depois que ele sai da prisão, cumpre a pena dele e tal, biriri-barará, aí ele é integrado nessa comissão para tentar combater esses crimes de manipulação genética. Beleza? Aí o que acontece? Quando começa assim o livro, né? Aí ele vai pegar um cara. Ele tem uma parceira, né? Ali. E ele vai pegar um cara. Quando ele pega um cara, ele fala assim, para quem que você está entregando, para quem que foi que você fez essa manipulação genética? Ele manipulou um vírus, tá? O cara disse, olha, não fui eu que fiz, não. Eu só fui entregar. Eu só sou o entregador, o portador. Aí ele perguntou, né? Logan e a parceira dele. Mas para quem foi que você foi entregar isso? Aí ele diz, eu não posso falar, não sei o que, você tem que falar. Senão você vai ser preso, não sei o que, não sei o que. Ameaça o cara, né? Aí o cara vai e diz, eu não sei quem é, não sei para quem foi encomenda, mas eu entreguei nesse endereço aqui. E vai e passa o endereço. Beleza. Aí Logan e a parceira e outras também, né, pessoas da polícia e tal, faz um cerco, né, nesse endereço e entra na casa para tentar pegar a pessoa a quem o criminoso lá entregou esse vírus manipulado. Gente, era uma armadilha. Quando chega lá, meu filho, Logan é infectado. Logan, ele é infectado com um vírus, beleza? Então, quando Logan é infectado com o vírus, aí o bicho pega, aí que realmente a história se prolonga, né? Então, sim, Logan também é casado, tá? Tem uma esposa e tem uma filha de 15 anos também, que é bastante inteligente, a filha dele também e tal.
A filha tem vergonha, né, de falar do nome da avó, né, da Ramsay, porque, enfim, a avó dele era uma assassina, né, matou aí milhares de pessoas de fome. O interessante, pessoal, aqui desse livro é que Blake faz algumas críticas sobre manipulação genética, ele faz algumas críticas sobre aquecimento global, ele faz críticas sobre realmente a ganância dos seres humanos e tal, de querer ser melhor, né, de querer, enfim, brincar de Deus, podemos assim dizer. Mas esse livro não me pegou. Também fala muitos termos genéticos, fala sobre as proteínas, né, tipo DNA, RNA, né? Então, enfim, é manipulação genética, tá bom? O nome do livro aqui é Upgrade, né? Porque é melhorar aí uma situação que você vai entender ao decorrer da sua leitura aqui, tá bom? O porquê que eu não gostei? Porque não é um livro de ficção científica. Eu achei assim um livro de... é mais de ação, vocês acreditam? É um livro que ele vai pra lá, aí dá um tiro, aí leva um tiro, aí sobe um prédio escalando, aí desce, aí entra não sei o quê. Gente, é um livro assim, agoniante, assim, pra mim. Não tem história, é só ele fazendo perseguição e fugindo, perseguindo e fugindo. Então, assim, não tem história aqui pra mim. Eu não gostei, gente, não gostei mesmo. Assim, foi uma pena, porque eu gosto muito, né, de Blake, eu não queria dar uma nota ruim pra ele. Mas tá aí. Eu vou esperar outro livro de Blake pra ver se eu gosto. Mas eu vou colocar aqui, tá, pessoal? O link. Espero também que você leia e tire as suas próprias conclusões, tá bom? Não vai por mim, não, porque eu sou meio doida. Agora, eu tenho aqui 3 livros, os três últimos que eu li. E eu vou falar sobre esses 3 livros de uma forma sequencial, beleza? Por quê? Porque é uma trilogia, tá? Então, como eu não gosto de dar spoiler, então eu vou contar, lógico, o tema central ali dos livros, de uma forma que você entenda a história e tenha curiosidade de ler até o final. Que o primeiro livro é 365 Dias. O segundo livro é o Este Dia. E o terceiro livro é o Outros 365 Dias. Não sei se dá pra ver, tá? Porque eu tô lendo... Eu li no Kindle. Beleza. De que se trata esse livro? Esses livros, na verdade, essa história aqui, ela é o 8 ou 80. É um dos dois. Esses 3 livros aqui teve uma má sorte da Netflix comprar os 3 filmes. Não sei se foi... Não foi a Netflix que produziu. A Netflix comprou esses filmes que fala aqueles 3 livros. Então, muita gente assistiu aos filmes, certo? Porque estava na Netflix. E são filmes eróticos, né? São filmes, assim, de romance, mas são romances bem quentes, assim, que chegam a ser até eróticos. Tem muita cena de nudez, tem muitas cenas explícitas. Então, sabe, né? Pelo menos o brasileiro gosta bastante aí dessas baixarias. E esses filmes dessa série aqui, ele ficou entre, se eu não me engano, o primeiro, que é o 365 Dias, ele ficou como top 2 de filmes mais vistos na Netflix. Para vocês verem, né, como o brasileiro gosta de uma safadezinha. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar aqui. Antes até de falar sobre a história, eu queria falar uma coisinha para vocês, assim, só para poder centralizar as ideias. Veja, esses livros aqui são livros, estou falando do livro, tá? E não do filme. Porque o filme é uma adaptação dos livros. Então, é uma adaptação até um pouco diferente, tá? Então, muitas coisas que, se você ler o livro e assistir o filme, os personagens são os mesmos, mas a história, ela é bem bagunçada, não tem muito a ver, não. Então, vamos focar aqui nos livros. Quando você pega aqui esse livro, aqui atrás ele tem uma taginha falando conteúdo adulto. Já começa daí, né? Aí tem aqui, ó, o best-seller erótico e profundamente romântico que inspirou o filme Netflix. O filme da Netflix. Aí eu vejo, pessoal, muita gente criticando, falando que o livro tem muitas problemáticas. Falando que o livro não presta, falando que o filme é ruim. Gente, vocês estão esperando o quê? É um livro, como tá dizendo aqui, é um livro de conteúdo adulto e um livro que é um best-seller erótico. Então, assim, aí eu vejo muita gente querendo filosofar, não, porque fala sobre droga, porque fala sobre traição. Traição que tem, né? Fala sobre traição, fala sobre armas, drogas, abusos, de várias formas, realmente tem aqui abusos. Aí tem a romantização
de sequestro, só porque o cara é bonito, lá, lá, lá. Gente, aqui é uma ficção, gente, bota na cabeça que é uma ficção, é um livro de ficção, não é vida real. Beleza, dá gatilho. Porque gente que passa por alguma dessas situações aqui traumáticas e conturbadas que tem aqui nesse livro, talvez fique um pouco triste, eu fico um pouco chateada da forma em que é retratado isso. Mas, gente, bora lá, né? É para adulto. Então, assim, a gente precisa na nossa cabecinha separar o que é realidade e o que é ficção, tá? E aqui lê a história, beleza? Então, se você tem algum problema com crime, com drogas, com prostituição, tudo de ruim aqui tem, tá? Abuso sexual, enfim, tem muita coisa aqui pesada. Então, se você tem algum problema desse tipo, não leia. Não leia mesmo, fuja. E muito menos assista o filme, beleza? Então, vou começar aqui contando a história para vocês poderem entender, né? Então, a história gira em torno de dois personagens, na verdade, os dois primeiros livros, né, giram em torno de dois personagens, que é o Máximo. Máximo, ele é o chefe da máfia italiana, chamado de Dom também, e de Laura. Laura, ela é uma polonesa, uma mulher qualquer, tá bom? Então, no começo do primeiro livro, Laura tá em uma viagem, beleza? Tá em uma viagem com o namorado, porque ela não é casada não, mas ela mora com o cara, e um casal de amigos, tá? Então, eles vão aí para um lugar que eu acho que é para Croácia, se eu não me engano, o país que eles estão. Aí eles estão nessa viagem e tal. Porém, Laura já não tá muito bem aí com esse namorado dela, porque ele é um cara que ele é muito focado no trabalho e às vezes negligencia o relacionamento, deixa Laura um pouco de lado para poder focar no trabalho. Isso já estava incomodando ela. Aí, beleza, eles vão para essa viagem, porque é o aniversário de Laura. Então, vamos lá, vamos viajar, né? Tá. Aí nessa viagem, aí é que ela se sente mais sozinha, né? Então ele faz alguns programas sozinho e deixa ela lá com um casal de amigos e tal, e ela fica muito estressada com isso e acaba brigando com ele, terminando o relacionamento. Fala assim, ó, não quero mais você só quer saber de trabalho, então se lasque. Resumido. Aí ela sai tal, nas ruas lá da cidade, e quando ela sai nessa rua, ela é sequestrada. Quando ela é sequestrada, quem sequestra ela? Máximo. Máximo, ele é um cara que ele é o chefe da máfia italiana, beleza? Então, como ele é o chefe da máfia italiana, ele a sequestra de uma forma assim, bem simples, bem natural, assim, né, na cabecinha doente dele, sequestra ela e fala assim, ó, você tá sendo sequestrada e você tem 365 dias dentro aí, né, desse nosso sequestro aqui para se apaixonar por mim. Porque eu sofri um atentado, levei um tiro, e nesse tiro, vê que loucura na cabeça desse homem. E quando eu levei esse tiro, eu tive uma visão, onde eu vi você nessa minha visão ali, na hora da morte. E você é meu anjo salvador. Então, eu tô apaixonado por você, e eu tô lhe sequestrando pra você me amar também, e a gente ser feliz. Gente, essa mulher enlouquece. Fala assim, o quê? Não, meu filho, deve ter alguma coisa enganada aí, me deixe, me solte, me libere. Aí ele fala, ó, eu não tô te dando opção, você tá sendo sequestrada, então vai ter que ficar aqui. Mas não se preocupa, que se você não gostar, depois de um ano eu te libero. Ela fala, você não pode fazer isso, eu tenho família, eu tenho namorado, não sei o quê, me larga. Aí ele resolve, não se preocupe, vai estar tudo resolvido. Eu vou falar, eu consegui falar com seus pais, também resolvi, ele resolve ali de uma forma a parte também do namorado dela, vocês leem, vocês vão entender. Aí, beleza. Laura foi sequestrada, né? E gira em torno disso. Então, o livro gira em torno desse sequestro, né? Desses 365 dias. Não só o livro, mas a história toda. Então, os 3 livros, eles acontecem dentro de um ano. Aí, você já dá para entender, né? Que como os 3 livros giram em torno de um ano, a passagem do tempo é um pouco lenta, né? Para poder ter história aí, para poder contar nos 3 livros, mas isso não é nada do impedimento, é só um detalhe que eu tô falando aqui para vocês. Então, nesse tempo, o Máximo tenta dar uma vida boa para Laura, levando ela para sair, para restaurante, para clubes, enchendo ela de presentes, comprando roupa, sapato, dando carros, enfim, casas, tudo ele faz por ela. Para quê? Para que ela se apaixone por ele. E ele quer, de todo o custo, que Laura engravide dele. Um ridículo, escroto, FDP. Esse cara não presta.
Resumindo. Aí o que acontece? Eles brigam muito, né? Então, essas brigas e reconciliações, né, de Laura e Máximo, é o gancho, é o estopim para que aconteça as cenas hot. Beleza, pessoal? Botou isso na cabeça? Então, todo esse clima que é gerado, tanto no momento que eles estão bem, tanto no momento que eles brigam, é para construir, para dar o gancho para as cenas hot. Mas também tem aqui um detalhe. No meio dessas brigas, o Máximo leva Laura a uma boate, né? Ele precisaria resolver alguma coisa dos negócios dele, ele leva ela para lá à força, né? Sem ela querer, mas ele leva. E nesse meio tempo ela começa a provocá-lo, a fazer ciúme nele e tal, e começa a dançar, a se exibir e tal. Aí um cara chega nela e quer tocá-la, quer, enfim, quer cortejar, vamos dizer. E ela não quer, começa a empurrar e o cara começa a forçar. Aí, no resumo da história, Máximo dá um tiro, dá 2 tiros, né, nas mãos do lado do cara. Por que esse detalhe é importante? Porque você vai ter que segurar aí esse momento. Esse cara que Máximo dá o tiro e tal, não mata, mas dá um tiro. Segura aí esse detalhe, porque isso vai fazer sentido lá no final do segundo livro e no começo do terceiro. Beleza, então Máximo briga lá com o cara, dá o tiro no cara, não mata, porque o cara também era da máfia, então deu só um alô, ó, não mexe com minha mulher não, tal. Minha mulher, a mulher que foi sequestrada, mas enfim. Beleza. Então, as cenas desse livro aqui são muito detalhadas mesmo. Chega a ser baixaria total aqui, tá bom? Eu até me assustei um pouco, tá? Eu li qual foi o último livro que eu li? O último livro que eu li foi o 50 Tons, né, de Cinza. Eu até tenho resenha deles aqui. Resenha não, né? Falo um pouco sobre eles aqui em outros vídeos. Que também tem cenas, né, explícitas, mas feito esse livro aqui não tem, não. Esse livro aqui, nossa senhora, eu fiquei com vergonha quando eu fiquei lendo. Nossa, que é isso, gente? Mas enfim. Então lá, continuando. Aí, nesse meio tempo, meio que dá uma apaziguada. Aí Laura fala assim, Máximo, deixa eu visitar meus pais, né? Porque, enfim, tu tá preocupado, meus pais, eu só falo com eles pelo telefone, então eu preciso falar para eles, me mostrar que eu tô bem. Aí ela vai pra Polônia. Ela é polonesa, então a família dela é lá da Polônia. Ela vai, e quando ela vai, ela traz a amiga dela, né? A amiga dela é a Olga, né? Que eu até amei essa personagem. A amiga dela, assim, é bem divertida. E quando ela volta, ela meio que volta antes do tempo, né? E quando ela volta, ela chega lá na mansão, né, onde eles moravam, e ela vê ele com outra mulher. Então, quando ela vê isso, ela fica transtornada. Por quê? Nesse meio tempo, até ela viajar lá para Varsóvia, se não me engano, né, que é a capital lá da Polônia, ela começa meio que se apaixonar por ele nesse pouquinho de tempo, né? São 3 semanas mais ou menos ali que ela já começa a se apaixonar por ele, que é o famoso que síndrome do Estocolmo, né? No caso, a sequestrada já se apaixona aí pelo sequestrador, né? Por quê? Porque ele é um cara atraente, ele é um cara, querendo ou não, na medida do possível, romântico, né? Ela chega lá, né, na casa, aí vê que ele tá traindo ela. Nossa senhora, ela enlouquece, né? Lógico, já tá apaixonada. Aí ela vai e foge. Ela consegue fugir. Por quê? Como eles já estavam ficando de bem, lembra? Aí ela meio que consegue algumas liberdades. Ela está sequestrada no seguinte cenário. Ela não pode viver a vida dela. Ela tem que viver a vida dela nas regras de Máximo. Mas ela pode sair, ela pode fazer compras, sabe? Ela pode, enfim, se divertir na medida que ele permite. Então ela foge. Aí ela pega a amiga dela, Olga, e foge pra... eu não lembro, acho que é... Eu não lembro o país, então não vou nem falar. É Budapeste o país? Não lembro, para não falar errado. E Budapeste é um país? Enfim, pessoal, ela vai e foge para outro país, né? Porém, ela tá grávida. Não foi esse detalhe para vocês, né? Ela descobre que tá grávida desse infeliz, né? Porque, como eu disse para vocês, o objetivo dele era engravidá-la, tá? Aí, como ela tá grávida, ela se muda, ela foge para esse país e tal, e tal, e tal. Aí, o que que acontece? Olga também lá, né, quando vem aqui, né, pra Cilícia, ela também se apaixona por um outro cara da máfia que faz parte ali da gangue, podemos dizer assim, de Maximo, né? Então, quando elas fogem, aí o cara vai falar com ela pelo Facebook e falou assim, Olga, fala pra Laura que Máximo não traiu ela,
tá bom? Essa história aqui a gente vai ter que resolver. Isso não foi assim que aconteceu. Porém, Laura tá nem aí. Não quero nem saber, eu vou embora, ele me traiu, não sei o que, tal. Aí ela vai, passa um tempo lá nesse país, aí tem ali o decorrer da história. Aí depois, a história dessa traição, ela é resolvida, ok? Não vou contar, para não dar spoiler. É bem clichê, tá, pessoal? Bem clichê, mas eu esperava nisso. Aí o que acontece? E o Máximo, esqueci até de falar pra vocês, ele tinha uma namorada. Assim como ele conheceu a Laura, ele tinha uma namorada chamada Ana. Que essa Ana, ela também era da máfia. Ela era de uma outra família de mafiosos também, mas ela também era ali do submundo do crime, podemos assim dizer. Aí, beleza. Laura sofre um atentado. Laura e a amiga dela, né, sofrem um atentado. Então, assim, elas voltam, né? Ai, vai perdoar ele, pede desculpa, biriri barará e tal, que se enganou. Aí eles voltam e ficam juntos de novo, beleza? Só que nesse meio tempo, né? Tô pulando, tá? A gente tá pulando muitas partes. Aí nesse meio tempo, Laura, ela é sequestrada de novo. Por quê? Ela é sequestrada de novo. Porque vocês lembram que lá no comecinho do livro, do primeiro, que Máximo dá um tiro na mão de um cara por tentar mexer com Laura? Pronto, esse cara tenta se vingar. E nessa vingança, esse cara manda um outro cara que também é da máfia, mas não da máfia italiana, e sim da máfia espanhola, manda ele sequestrar a Laura. E isso o cara faz, o cara sequestra a Laura. Quando esse cara sequestra a Laura, Maximo fica louco, transtornado, né? Transtornado, sequestra ela e tal, ela vai... Só que assim, até então, no final do primeiro livro, como é que acaba? Laura falando pra Máximo que tá esperando o bebê dele, beleza? Aí ela é sequestrada e ainda tá grávida, tal. Aí só que nesse outro sequestro que ela sofre, a síndrome de Estocolmo ataca novamente. Aí ela vai o quê? Se apaixona por esse outro sequestrador. Vocês acreditam nisso? Eu acredito que é verdade. Aí ela se apaixona por ele e tal, mas ela não tem nada com ele, tá? Ela não tem nenhum contato de verdade, assim, íntimo com ele, não tem. Aí beleza, ainda tal. Aí vai a cabo o livro. Não vou dar muito detalhe, não vou falar muita coisa. Aí o Máximo vai resgatar ela para ela voltar pro antigo sequestro, depois entender? E nessa hora, nessa confusão, Laura leva um tiro. Vocês acreditam? Ela leva um tiro. Beleza, mas ela não morre não, tá? Beleza. Aí acaba o segundo livro. No terceiro livro, ela já tá ali, né, se recuperando, biriri barará. Porém, ela fica entre os caras. Ela fica, não sabe se tá apaixonada pelo marido. Detalhe, ela se casa, ela chega a se casar com o Máximo, tá bom? Nesse meio tempo do sequestro dela. Aí ela não sabe se ela tá apaixonada pelo marido ou se ela tá apaixonada pelo outro sequestrador. Ela fica nessa dualidade e tal, se tá, se não tá. Aí, beleza. Muitas cenas quentes, muitos momentos difíceis. Só que no final do terceiro livro, né, que é esse aqui, ó, Outros 365 Dias, Máximo enlouquece porque ele começa. O que foi que aconteceu lá na Espanha? Eu até esqueci o nome da ilha da Espanha. Mas enfim, numa ilha que eles ficam. O que foi que aconteceu na ilha da Espanha? Que você tá diferente, você tá mudada, você não era assim. Você já estava apaixonada por mim, então por que agora você tá assim diferente? Só que eu acho, deu pra entender aqui, que ele já tinha entendido que eles tinham se beijado, que eles tinham ficado juntos. E o nome do outro sequestrador é Nacho, tá? O que foi que você aconteceu lá com você e com o Nacho, lá na ilha? Ela fica desconversando, mas enfim, na verdade ela tá apaixonada pelo cara. Aí, tá, acontece algumas coisas, não vou contar. E é isso, pessoal. O terceiro livro é isso. Aí gira mais em torno. Voltando, né? O Máximo. É porque eu tô com medo de dar spoiler. O Máximo enlouquece porque sente, né, que tá perdendo a amada. Porque se apaixonou lá por outro cara. Aí ele fica muito mais agressivo do que ele era antes. Aí, de fato, que o pau tora, tá? Literalmente. Ele bate nela, ele amarra ela, ele abusa ela de todas as formas, verbal,
psicológico, físico. Aí essas partes, assim, realmente são partes pesadas, assim. Então, você que tem um gatilho, não vale muito a pena, não. Mas é isso, pessoal. Eu ia falar mais um pouco, eu acho que acabei até falando demais. Porque assim, como eu juntei as 3 histórias, eu pulei muitas partes, tá, gente? Tem muita coisa que acontece, muita coisa mesmo que acontece aqui nesses 3 livros. É bem corrido. Tanto é que o segundo livro foi o que eu mais gostei, é onde conta mais coisas, assim, mais histórias. É muito bom. Eu gostei bastante, tá? Então, acho que vocês já perceberam que eu gosto de livros de romance. Gosto, sim. E quando é um romance com uma pitadinha assim, hot, eu gosto também, né? Porque eu acho que dá mais, assim, dá mais realidade na coisa, né? Porque amor sem sexo é amizade, né? Então, assim, aí eu gosto porque fica mais realista. Porém, o livro tem muito gatilho. Lembrando, caso você leia, tá aqui no box de informações, né? Os links. E outro detalhe bastante importante é que os livros não têm muito a ver com o filme da Netflix, tá? Esqueça, se você for ler os livros, esqueça o filme da Netflix, tá? Porque é bem diferente. Os livros são bem legais, o filme nem tanto, né? Achei o filme meio esquisito. Então tá bom. Agora, por último, e a parte assim final, eu vou falar sobre o meu TBR. Os livros que eu pretendo ler agora no mês de fevereiro e talvez para março, né? Vai depender aí da minha disposição para leitura e o tempo. O primeiro livro, que é o que eu já estou lendo, é Jornada Azure DevOps. Como o nome já diz, né? Ele fala sobre o mundo do DevOps na Cloud Azure da Microsoft. Eu já estou aqui, ó, na página 49. É um livro bem legal, tá? Ele começa realmente bem introdutório, bem no comecinho. A linguagem também é muito simples, é um livro bastante resumido, assim, na verdade. Tem vários tópicos, são vários coautores. É um livro brasileiro, tá? Ó, de pessoinhas daqui do Brasil, né? Tem até um coautor que eu conheço, Norberto. É um cara bem legal. Eu trabalhei algumas vezes com ele. Mas é isso, pessoal. Então, ó, unindo teoria e prática com o objetivo de acelerar o aprendizado do Azure DevOps para quem está iniciando. É iniciante, fala de CI/CD, fala de pipelines, fala de metodologia ágil, Scrum, Kanban, enfim, gente, fala muita coisa, tá? Muito bom que esse livro, não só para você que é DevOps, mas eu acredito que para qualquer pessoa que é programadora, né, que está aí nesse mundo da tecnologia, faz muito sentido, tá bom? Você que é PO também, faz sentido porque ele fala um pouquinho de outras profissões que não só envolve diretamente a programação, beleza? Então, ó, Jornada Azure DevOps, super recomendo. O outro livro também que eu quero ler é o Jornada Microserviços, também é um livro brasileiro, né, com quanta gente bacana, livros escritos por brasileiros, que também tem 2 pessoas que eu conheço, que é a Camila Santos, produz conteúdo também, muito inteligente, muito legal ela, e o Norberto, mais uma vez aqui nesse livro. Então, Jornada Microserviços, eu não li muito aqui, né, para que eu não tome spoiler, que eu também tenho até medo de spoiler de livro de programação, vocês acreditam? Então, eu espero que os exemplos desses microserviços aqui sejam em Java, porque é uma das linguagens assim, que eu gosto bastante, e estou super empolgada. Porém, no momento de hoje, né, atualmente, eu não estou trabalhando com microserviços. O projeto que eu trabalho é um monolito, na verdade é um monorepo. Mas, enfim, eu gosto de microserviços e quero sempre estar me atualizando. Então, ó, Jornada Microserviços vai ser uma das leituras agora desses próximos meses. Outro livro também que eu quero ler muito, que é o Artemis. Artemis é um livro de ficção científica, que é o meu gênero favorito. E o legal é se você passar a mão aqui nessa lua, ele parece uma lixa de madeira. Bem legal. Enfim, Artemis é um livro aqui de ficção científica. Ele é do mesmo autor de Perdido em Marte e do mesmo autor de Devoradores de Estrelas. Também é o autor Andy Weir, não sei falar o nome dele, mas eu gosto também muito da escrita dele, né? Tem esses 2 best-sellers aí, que é o Perdido em Marte e o Devoradores de Estrelas. São meus livros favoritos, também gosto bastante desses livros. E vou dar aqui uma chance para Artemis. Eu espero que essa ficção científica seja boa, por favor. Alguma característica, né, de Andy
é que ele fala muito sobre saída do planeta Terra. Então, assim, ele fala sobre extraterrestres, ele fala sobre viagem na Lua, sobre habitação em Marte e tal, astronauta, enfim, a problemática dele assim, gira em torno desse mundo. E eu gosto bastante desses temas, tá bom? E para finalizar nessas minhas leituras, né, desses próximos meses, eu gostaria de ler O Clube da Luta. Né? É um livro que tem um filme aí, que o filme é super hypado, eu acho que até ganhou algum prêmio, alguma premiação. O Clube da Luta é um filme muito conhecido. Eu já assisti alguns anos atrás, não lembro direito da história, mas sei que é um filme muito bom, tá bom? Eu não vou mostrar aqui pra vocês porque ele tá no Kindle e eu baixei ele em PDF, então não tem capa, então não tem nem como eu mostrar pra vocês. Então eu pretendo lê-lo e em breve comprar também o livro físico, né? Que eu gosto muito de textos, livros físicos. Então, pretendo ler Clube da Luta, não vou dar detalhes, até porque tem um filme aí que é muito conhecido e esse vídeo já tá ficando muito longo. Eu quero terminar ele por aqui. Bom, pessoal, então é isso. Finalizando aqui o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, né, aqui dessas minhas leituras, da minha explicação, né, do meu ponto de vista sobre os livros. Então, se você gostou, de novo, já vou pedindo, comenta, curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo isso. Estou implorando para você e eu espero ver você em um próximo vídeo e quem sabe, né, mês que vem ou daqui a 2 meses eu faço outro falando sobre esses livros que eu pretendo ler. Beleza, pessoal? Obrigada por quem chegou até aqui. Tchau, tchau!